Bom, continuando nosso estudo mediúnico, a gente continua aqui na Vida dos Médiuns, item 220, perda e suspensão de mediunidade. Paramos na pergunta número 12. Lê para nós, Andressa, por favor. Sim. Com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos como os homens. Então, às vezes, algumas pessoas podem tomar essa questão ao pé da letra e achar que todo médium é um missionário. Então, aqui a gente tem que lembrar, o que é missão? Todos nós temos missão. Uns missões mais pessoais, ou mais com relação à família. Todos nós temos a missão de melhorar, né, de evoluir. Então, essa missão que ele fala é um compromisso com a espiritualidade de ser intérprete dos espíritos. Só que a gente sabe também que médium missionários são raríssimos, né, igual o Chico Xavier. Então, a gente pode contar na mão. E a maioria dos médiuns, mesmo aqueles mais ostensivos, são aqueles que têm muitas dívidas, pedem a Deus, a espiritualidade, uma chance para que possa trabalhar essa mediunidade e acelerar o desenvolvimento. Então, atua mais como uma forma de resgate e de aceleração de desenvolvimento. A gente tem que lembrar disso para a gente não achar que essa missão que ele está falando de algo missionário, né? Não é uma missão com a humanidade, não. Às vezes tem médico que passa a vida inteirinha no anonimato, só atendendo as pessoas e ajudando, né? Igual a Antusa, médiuns que são intérpretes dos espíritos e que passam a vida em dedicação. Então, às vezes, a pessoa pensa mediunidade como uma forma de estrelato, como uma forma de estar em evidência, sendo que a mediunidade é uma forma de sacrifício maior, né? Uma forma de servir mais ao próximo. Entretanto, médiuns há que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. São médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. Então, por exemplo, às vezes a pessoa nasce com um exemplo, assim, um braço mais alongado. E a pessoa não gosta daquele braço alongado, acha feio, só que tem um monte de utilidade, pode ajudar a fazer algumas tarefas, assim, só um exemplo, uma comparação, para a gente entender que tem pessoas que não entendem, não percebem o quanto que essa oportunidade é uma benção. Então, se tem algum médico que repugna a mediunidade, é porque ele é muito imaturo ainda, né? Muitos vão procurar para suspender a mediunidade, né? Ou acha que é um fardo, né? Que é algo negativo, né? Item 14. Se é uma missão, como se explica que não constituía privilégio dos homens de bem, Não constitua. que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? A faculdade lhe é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficar em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem? Então, Jesus já falava, né? Eu não vim curar os sãos. Né? Então, quer dizer, a oportunidade mediúnica, como é algo que depende de uma situação orgânica, né? A mediunidade, ela se estabelece dependendo de uma questão física, orgânica. Então, ela pode ser dada
tanto aos missionários, que têm missões grandiosas, quanto também aos mais criminosos, justamente para acelerar, para ter uma oportunidade de desenvolvimento. Agora, se a pessoa não aproveita, claro que ela vai colher o que ela está buscando, né? Mas interessante aqui que ele fala assim, ó, Jesus não pregava de preferência aos pecadores, quer dizer, ele pregava aos outros, aos republicanos, aos romanos, aos fariseus, só que ele dava preferência àqueles que ele percebia mais necessitados, né? Os pecadores, aqueles que não eram sãos, né? Claro que não são só os pobres materialmente que são pecadores, né? Então, ele pregava as prostitutas, pregava aqueles considerados de má vida, aqueles que tinham dinheiro, muito dinheiro e eram jogados de lado, né? Sofriam preconceito, vamos dizer, na linguagem atual. Então, Jesus, ele tinha preferência aos pecadores porque Jesus ia de encontro, ou ao encontro aos mais necessitados, né? As pessoas que desejam muito escrever como médiuns e que não o conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas no tocante à benevolência dos espíritos para com elas? Não, pois pode dar-se que Deus lhe haja negado essa faculdade, como negado tem o dom da poesia ou da música. Porém, se não forem objeto desse favor, podem ter sido de outros. Então, todas essas possibilidades, essas faculdades, é claro que elas dependem muito do quanto que o espírito treinou, né, da facilidade que ele já tenha dado atenção, dedicado a esses assuntos, né, por causa da reencarnação. Mas tem um outro ponto também que facilita muito, que é a questão orgânica. A gente sabe que a mediunidade é algo totalmente dependente do organismo. Só que as outras facilidades, as outras faculdades, o organismo desempenha um papel importante. Então, por exemplo, se uma pessoa nasce com um organismo preparado para a música, ele vai ter muito mais facilidade de aprender música, mesmo que nas encarnações anteriores ele não tenha tido tanto contato. Claro que ele não vai ser um Beethoven, um Mozart, né? Mas ele pode ser um bom musicista, entendeu? Da mesma forma que a pessoa pode ter facilidade para exatas, pode ter facilidade para poesia, já nascer com um lado do cérebro já preparado para isso. Da mesma forma que uma pessoa também que já tenha dedicado muito a um ponto, peça para que ele possa vir bloqueado para dedicar em outros pontos. Então, às vezes a pessoa tem uma dificuldade danada, mas não é porque a pessoa nunca viu ou nunca teve contato, é porque naquele momento a prioridade é em outro setor e ela pode nascer com bloqueio, que não quer dizer que ela não saiba. Pode sentir até o gosto, né? Gostar daquilo ali, mas... A música tem um porém que a gente viu isso no outro estudo sobre música, só específico sobre música, que a pessoa que o espírito vai evoluindo, vai depurando, o ouvido dele vai ficando mais sensível à música divina. Então, naturalmente, ele já vai tendo mais facilidade para a música, porque o espírito dele vai adquirindo essa sensibilidade. A arte, por exemplo, a pintura. É claro que o espírito tem que ter algum tipo de treinamento, algum tipo de desenvolvimento, mas à medida que ele evolui, que ele vai adquirindo uma sensibilidade maior, ele adquire uma... Porque a pintura tem a ver com a visão, com a observação, né, com os detalhes, né? Então, à medida que a gente vai desenvolvendo essas características, inclusive dos órgãos, que os nossos órgãos físicos também se desenvolvem, a gente vai adquirindo essas sensações que a gente não tinha. Mas a questão da pintura, ela precisa de mais treino do que a da música. Porque precisa de um certo
de uma certa... Coordenação? Não, precisa de assim, de uma certa... de um treino e de um desenvolvimento nesse sentido, específico, né? Então, será que um espírito superior passou por tudo isso? Pelas artes, pela música, Passou, pela ciência? com certeza. Com certeza. Para a gente chegar à perfeição, à pureza, ou ao grau máximo, a gente precisa passar por todas as formas, né, de evolução. Né? Bom. Item 16. Como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos, quando não tem, nem por si mesmo, nem com auxílio de outros médios, os meios de receber de modo direto esse ensinamento? Não tem ele os livros, como tem o cristão evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca. Quer dizer, então... Depende da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso interesse. A gente tem os livros, tem as possibilidades, ainda mais hoje, né? Hoje você fala assim, eu não tenho o auxílio dos bons espíritos para poder desenvolver, mas precisa? Precisa do ensino direto dos espíritos? Não precisa. Ainda mais com as obras de Kardec e de Chico, né? Que dá um compêndio. E está tudo lá. Né? A doutrina dos espíritos já foi codificada justamente para qualquer pessoa, não existe nada em segredo que seja escondido. De modo que qualquer pessoa, se tem vontade, ela pode estudar a doutrina espírita e pode começar a entender o ensinamento dos espíritos e a colocar em prática. Não tem como a gente dar desculpa mais, né? E falar que não tem como, que a gente não recebe orientação, né? Ou a gente falar que não sabia. Agora a questão não é que a gente não sabe, a questão é do interesse em querer aprender. Não é que a gente não sabia, porque a gente não quis correr atrás, né? Não, e a espiritualidade auxilia, né? A pessoa que está estudando, às vezes tem dúvida em alguma coisa, depois você pega um outro livro, a dúvida se esclarece ali. Então a espiritualidade também vai auxiliando. De forma indireta, né? Não é dessa forma direta em trazendo os ensinamentos de forma explícita. Muitas das vezes a gente não percebe essa ajuda, né? Os ensinamentos vêm como inspiração, como intuição. E quando a gente lê um livro, a gente está recebendo o ensinamento dos espíritos. De forma indireta, mas está recebendo. Né? Aqui do livro Consolador tem uma parte que fala da arte específica, que eu acho que é importante para a gente, já que a gente estava falando sobre isso. Esse livro, o Consolador, ele é completo, né? Tem muito assunto para estudar. Muito. A gente só precisa ter vontade, né, de estudar. Né? Arte. Deixa eu só ver se tem mais coisas. Aqui lá mesmo. Vamos ver. Vai, lê para nós, Anderson, por favor. Questão 161 do livro O Consolador. Que é a arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a
a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre um médium das belezas eternas e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Tá vendo como que Parece uma manifestação do coração. mas né? tá vendo que ele também conectou com a mediunidade? Ó, o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. Então o assunto já conectou diretamente com o que a gente estava vendo, né? Por isso que precisa do espírito ter alcançado um estado de sensibilidade maior, entendeu? Sim. 160. É bom a gente pensa que médium é só aqui encarnado, mas o espírito também continua com a sua mediunidade, né? E aflorando, trabalhando cada vez mais. Melhor comparação é do intérprete. O intérprete, ele vai, por exemplo, o intérprete da língua inglesa, por exemplo, ele vai traduzir o que o outro está falando e vai traduzir, às vezes, utilizando o filtro dele, né, as características dele de tradutor, mas a mensagem final ele está passando. Então, o intérprete é o intermediário para poder passar para alguém que não tem condição de compreender aquela linguagem, transmitir aquela comunicação. É um mensageiro, né? 162. Todo artista pode ser também um missionário de Deus? Os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos. Quer dizer, ele pode fazer mau uso, né? Mas na maioria das vezes têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é própria, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono com o cérebro, nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Bonito, né? É da mesma forma. Essa parte aí me lembrou aquelas pinturas que fizeram de Júpiter. Foi Júpiter, né? Você vê que o médium, que em sentido pleno, ele pode ser um instrumento nas mãos dos espíritos elevados ou um instrumento do mal, né? Por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Item 163. Pode alguém fazer-se artista tão só pela educação especializada em uma existência? A perfeição técnica individual de um artista, bem como as suas mais notáveis características, não constituem a resultante das atividades de uma vida, mas de experiências seculares na terra e na esfera espiritual, porquanto o gênio, em qualquer sentido, nas manifestações artísticas mais diversas, é a síntese profunda de vidas numerosas, em que a perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes florações da espontaneidade. Então aqui ele está falando da arte pura, né? O gênio, né? Que é aquele que tem uma manifestação bem mais profunda, né? Então ele alia a predisposição orgânica específica para a missão
com o trabalho de inúmeras vidas no desenvolvimento da manifestação artística. Interessante, né? Interessante ele falar que, por exemplo, hoje a pessoa tem essa gama de conhecimento devido à perseverança e o esforço dele de várias vidas, né? Eu acho interessante isso, perseverança e esforço. Porque tudo que é de conhecimento, nada se perde, a gente sempre guarda, né? O nosso tesouro, que é o coração, a mente, né? Então, nada é perdido. Uma dedicação muito grande, né? Para poder desenvolver, né? Então, número 164. Como devemos compreender o gênio? O gênio, constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas existências de abnegação de trabalho na conquista dos valores espirituais, tá vendo? Entendendo a vida pelo seu prisma real, muitas vezes atende ao círculo estreito da vida terrestre, no que se refere às suas formas convencionais e aos seus preconceitos, tornando-se um estranho ao seu próprio meio por suas qualidades superiores e inconfundíveis. Esse é o motivo pelo qual a ciência terrestre, encarcerada nos cânones do convencionalismo, presume observar no gênio uma psicose condenável, tratando-o quase sempre como a célula enferma do organismo social, para glorificá-lo muitas vezes depois da morte, tão logo possa aprender a grandeza da sua visão espiritual na paisagem do futuro. Então, esses gênios normalmente são mal compreendidos, né? Mas depois do desencarne eles são como é que fala? Eles são elevados, né? Mas é fruto de quê? Longos esforços e múltiplas existências de abnegação e de trabalho. Porque os valores espirituais são difíceis de conseguir obter, né? Porque precisa de um trabalho, um sacrifício muito grande nosso, né? O que a gente tem visto mais é crianças com uma certa inteligência mais avançada, né? Nessa questão aí de mais inteligência. Que a gente tem visto mais. Apesar de que o Chico sempre falou que elas poderiam vir muito inteligentes, mas que precisaria apresentar Jesus para ela, porque senão utiliza para o mal, né? Inteligência em alguns aspectos, né? Em outros aspectos você vê muita imaturidade, então tem que tomar cuidado de ficar exacerbando, né, essas qualidades, né? Claro que existe uma evolução natural das gerações, por causa que a gente está chegando na regeneração, então os próprios espíritos que estavam reencarnando aqui na Terra já vêm mais esclarecidos, mais preparados. Então é natural, né, por causa dessa renovação, que os espíritos já venham com uma bagagem melhor. Só que é muito distante ainda desses gênios que tiveram, né? Então, mas vem para dar o próximo passo. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem um dever com eles que é de direcionar, porque senão fica solto, né? 165. Como poderemos entender o psiquismo dos artistas tão diferente do que caracteriza o homem comum? O artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Seu psiquismo é sempre a resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas, ou das visões sublimes que conseguiu aprender nos círculos de vida espiritual, antes da sua reencarnação no mundo.
aos do homem comum, pela sua riqueza de experiências no pretérito. Situação essa que, por vezes, dá motivos à falsa apreciação da ciência humana, que lhe classifica os transportes como neurose ou anormalidade, nos seus erros de interpretação. É que, em vista da sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta, mantendo-se acima dos preconceitos contemporâneos, salientando-se que muita vez, na demasia de inconsideração pela disciplina, apesar de suas qualidades superiores, pode entregar-se aos excessos nocivos à liberdade, qual mal dirigida, quando mal dirigida ou falsamente aproveitada. Eis porque, em todas as situações, o ideal divino da fé será sempre um antídoto dos venenos morais, desobstruindo o caminho da alma para as conquistas elevadas da perfeição. Porque é tão importante a gente priorizar e a gente dar ênfase à questão da fé para as crianças. Porque quando a gente cresce sem fé, a gente só vai se satisfazer com as coisas materiais, com as coisas mundanas. Quando a gente tem fé, a gente sabe que aqui é temporário, a gente precisa melhorar, evoluir. A gente está buscando algo a mais, além, porque a gente tem essa confiança em Deus, na espiritualidade superior. Então, quando esses artistas, esses gênios, às vezes sim, porque às vezes o gênio é de evolução intelectual, né? E eles se entregam às vezes às convenções mundanas, ou se entregam à indisciplina, ou a excesso de liberdade, aí pode dirigir de forma negativa, né, a sua missão, né? Pode falhar e direcionar para algo negativo. Mas até nisso, Deus aproveita para mostrar o que não se deve fazer, né? E aí surgem outros que vão redimir daquele caminho, né, que foi. Porque tudo que é para vir, sempre Deus dá um jeito de conseguir fazer acontecer. Então, mas é importante que a gente saiba que só a genialidade em si não é garantia de cumprimento. Precisa ter o esforço, o sacrifício, a disciplina para poder direcionar para o bem. Mas é interessante que fala as recordações, das existências anteriores, né, a sensibilidade, no mundo espiritual, né, as percepções, as experiências. Então é muito interessante. No caso dos artistas que triunfaram sem qualquer amparo do mundo, que se fizeram notáveis tão só pelos valores da sua vocação, traduzem em suas obras alguma recordação da vida no infinito, as grandes obras-primas da arte, na maioria das vezes, significam a concretização dessas lembranças profundas. Igual aqueles casos do quadro, o cara pintou, aí ele vai ver depois de onde que ele... E aí ele vê o quadro muito mais bonito. Quer dizer, aí ele lembra que a inspiração foi daquele quadro, no plano espiritual, né? Todavia, nem sempre constitui um traço das belezas entrevistas no além pela mentalidade que as concebeu, e sim recordações de existências anteriores entre as lutas e as lágrimas na terra. Então, às vezes, aquele quadro pode ser uma recordação, né? E não uma visão de uma natureza no mundo espiritual, né? Certos pintores notáveis que se fizeram admirados por obras levadas a efeito sem os modelos humanos trouxeram à luz nada mais nada menos que as suas próprias recordações perdidas no tempo, na sombra apagada da paisagem de vidas que se foram. Igual o caso do cara lá que era arquiteto. De BH. Aqui de Uberaba. De Uberaba? Não sabia, né? E ele... Era o homem mais velho do planeta que o Chico falou. Acho que é Schroeder, né? Uma coisa assim. Não sei se é Carlos Schroeder.
E agora? A gente tem muita coisa para vencer, né? Uma das maiores barreiras Plínio. é a preguiça. Plínio Schroeder. Porque muitas das vezes a gente não tem nem interesse em aprender tal coisa. Ah, não. Hoje a gente tem muito recurso e pouca boa vontade, né? Então, no caso dele, ele lembrou das visitas dele, né, nos planetas e conseguiu pintar, né? Exatamente isso aí. Relativamente aos escritores, os amigos da ficção literária, nem sempre as suas concepções obedecem à fantasia, porquanto são filhas de lembranças inatas, com as quais se recompõe o drama vivido pela sua própria individualidade dos séculos mortos, ou até mesmo no plano espiritual, né? Zumbi, vampiro, lobisomem, né? São seres de ambientes, né, pesados, né? O mundo impressivo dos artistas tem permanentes relações com o passado espiritual, de onde extrai o material necessário à construção espiritual de suas obras. Deixa eu só ver quantas são. Puxa, tem muita coisa. Vai. Por isso que a gente vê filme assim, você fica impressionado de onde que tiraram Inspiração, né? Criatividade. Item 167. Os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser também influenciados por lembranças de uma existência anterior? Essa atuação pode verificar-se no que se refere às possibilidades e às tendências, mas no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, com méritos universais, não obedecem às lembranças do pretérito, e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra é por excelência a arte divina. Então ele escuta as músicas celestiais, né? Já não é mais a lembrança do passado, né? Porque a técnica, sim, pode ter as lembranças e as possibilidades de conseguir tocar, né? Mas a inspiração da música em si, entendeu? Aí ela vem dos planos superiores. As óperas imortais não nasceram do lodo terrestre, mas da profunda harmonia do universo, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo, em momentos de santificada inspiração. Apenas desse modo podereis compreender a sagrada influência que a música nobre opera nas almas, arrebatando-as em quaisquer ocasiões às ideias indecisas da terra, para as vibrações do íntimo com o infinito. Bonito, né? Nossa, é lindo. A resposta que ele dá já é uma arte, né? Já é uma poesia, né? Então, captados parcialmente. Mas já vê que é captado das regiões elevadas, né? Porque a música que a gente conhece aqui ainda é muito pequena em relação a essa música divina. Os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens. Temos de convir que todas as expressões de arte na Terra representam traços de espiritualidade, muitas vezes estranhos à vida do planeta. Através dessa realidade, podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas formas puras, constitui objeto da atenção carinhosa dos invisíveis, com possibilidades outras que o artista do mundo está muito longe de imaginar. No além é com o seu concurso que se reformam os sentimentos mais impiedosos. Olha para você ver o uso da música para tratar as entidades cristalizadas no mal. Predispondo as entidades infelizes às experiências expiatórias e purificadoras. Olha, quando a gente está assistindo um filme, que de repente vem aquela cena, aquela música inspiradora, aquela música, a experiência fica muito mais vívida, muito mais emocionante do que sem
música, né? E é crescendo nos seus domínios de perfeição e de beleza que a alma evolve para Deus, enriquecendo-se nas suas sublimadas maravilhas. Parece que vai direto, né, No íntimo. No íntimo, no sentimento da gente. E olha que a gente tem que desenvolver muito, né? Começar a prestar mais atenção, aprender a ouvir mais a natureza, aquietar um pouco a nossa mente, para observar mais, para conectar mais. Isso mesmo. 169. A emotividade deve ser disciplinada? Senão vira aquele... vira aquela... Né? Qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé. A fé, né? A confiança, a disciplina. Porquanto a sua expansão livre na base das incompreensões do mundo pode fazer-se acompanhar de graves consequências. 170. Com tantas qualidades superiores para o bem, pode o artista de gênio transformar-se em instrumento do mal? O homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnica realizadora, por haver alcançado os elementos da espontaneidade. Essa aquisição, porém, não o exime da necessidade de progredir moralmente, iluminando a fonte do coração. Em vista de numerosas organizações geniais não haverem alcançado a culminância de sentimento, é que temos contemplado muitas vezes no mundo os talentos mais nobres, encarcerados em tremendas obsessões ou anulados em desvios dolorosos por conta, acima de todas as conquistas propriamente materiais. A criatura deve colocar a fé como o eterno ideal divino. De novo, a fé. O que ele fala lá de expressão? Cada vez mais a gente evolui. Muitos evoluem a inteligência sem evoluir o coração, né? Para a gente poder direcionar para o bem, a gente precisa evoluir moralmente para a gente poder utilizar para a luz, né? Olha lá, por haver alcançado os elementos da espontaneidade. Cada vez mais espontâneo. O homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnica realizador. Quer dizer, a pessoa que toca piano com muita técnica, ele toca ali espontaneamente, sem dificuldade nenhuma. Né? Não tem nada que trava a execução. Só que essa execução precisa ser para o bem. Então precisa ter iluminação moral. Né? Para não inflamar orgulho, vaidade. Para não usar para fins pessoais. 171. De modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a personalidade? Aí a sua pergunta. Todo mundo vai ter que passar? Sim. Resposta: sim. Através de suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios. Porquanto, é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações e de burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material. Existem de fato uma arte antiga e uma arte moderna? Para finalizar, a arte evolui com os homens e, representando a contemplação espiritual de quantos a exteriorizam, será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. A arte, pois, será sempre uma só, na sua riqueza de motivos, dentro da espiritualidade infinita. Ponderemos, contudo, que se existe hoje grande número de talentos com a preocupação excessiva de originalidade, dando curso às expressões mais extravagantes de primitivismo, é o que a gente vê na música hoje, né? Tem pouca harmonia, não pode nem ser considerado música direito, né? Batido, né? Batuque. Então, por quê? A pessoa, nessa busca de originalidade, ou de ser diferente, vai para o rumo do primitivismo, né? Esses são os cortejadores irrequietos da glória mundana que, mais distanciados da arte legítima, nada mais conseguem que refletir a confusão dos tempos que passam, apoiando o domínio transitório da futilidade e da força,
Porque os grandes gênios, eles vieram na época da música clássica, né? Porque é a música mais complexa, né? Mais difícil, harmoniosa, então. E aí as pessoas movidas pelo interesse material usam a música para fama, né? Para outros interesses, não para refletir a arte divina, né? Eles, porém, passarão como passam todas as situações incertas de um cataclismo, como os zangões da sagrada colmeia da beleza divina, que, em vez de espiritualizar a natureza, buscam deprimi-la com as suas concepções bizarras e doentias. Muito bom, né? Então, finalizando aqui, 41 minutos. Muito bom.